O futebol amador em Sairé é muito mais que um jogo, vai além dos momentos de lazer. É um elo entre gerações, uma expressão da nossa cultura e uma força que move sonhos e transforma vidas. O amor pelo futebol nasce cedo. Para muitos em Sairé, os primeiros passos no esporte foram movidos por sonhos e pelo desejo de vivenciar grandes histórias. Eu sempre fui um amante do esporte. Sempre fui aquele moleque brasileiro que sonhou em ser jogador, comecei desde pequeno jogando bola. Meu pai não aceitava, tinha um preconceito, mas eu era apaixonado e escondido, jogava. Eu cresci numa família que amava futebol, né? Lá em casa são 4 irmãos, né? São 10 irmãos, só que 4 são homens. E eu sou um dos mais novos e meus irmãos são apaixonados por futebol. Praticava futebol desde novo também, então isso eu vim me espelhando neles, né? E eles já se espelharam no meu tio, que jogaram também muito aqui pelo futebol amador. Como toda criança, né, desde pequeno, já gostava de futebol. E veio a adolescência, aí sim eu comecei a acompanhar principalmente o futebol aqui de Sairé. Foi quando a gente saía aos domingos, acompanhando, por exemplo, o Internacional lá do passado, o Palmeiras, o Centro Esportivo Sairaense, né? A paixão pelo futebol, desde a infância, fez a Terra da Laranja ter grandes equipes que marcaram a história esportiva da cidade. Times que evidenciaram a época de ouro do futebol amador, que protagonizaram momentos especiais na vida de diversos desportistas. Um grande exemplo disso foi o tradicional Internacional de Sairé. Representou a cidade em diversas competições em toda a região. E histórias que ultrapassam gerações recordam esta grande equipe. Por volta de 1995 foi quando surgiu a ideia de colocar o Internacional na Liga Bezerrense. Aí foi quando surgiu o nome Internacional. Por quê? Que para colocar com o nome do time de Sairé, aí seria muito financeiramente alto. Aí se colocou Internacional, por quê? Porque lá em Bezerro já existia o Internacional. Aí como ele já fazia parte da liga, mas estava desativado, aí foi quando se colocou Internacional. Aí veio vários campeonatos, 95, 96, 97, por aí afora. Aí foi quando surgiu os anos 2000, né? Que aí seu Manuel Brito, que a gente conhecia aqui como Manuel da Casa Rural, que tomou a frente, né? Ricardo como treinador, e várias outras pessoas, inclusive eu como diretor. Aí foi quando veio esses campeonatos lá de Bezerros, nas quais fomos bicampeão, né? E nós fomos para lá como um patinho feio da história, né? Os come-jaca, que eles tinham essa ideia da gente aqui. Mas a gente, eu acho que era uma das únicas equipes a fazer treino. Fazer treinos a gente fazia aqui, que não era gramado, mas a gente fazia treinos nas terças-feiras. Era justamente para que a gente tirasse os jovens de certas situações, tipo bebidas e drogas. E além do mais, a gente, quando tinha um jogo difícil no final de semana, a gente treinava na quinta também. Quer dizer que a gente estava evitando que essa pessoa estivesse fazendo uso de entorpecente ou álcool nesses 2 dias e também no sábado, porque no domingo não ia poder jogar. Que isso era um lema que a gente implantou dentro do elenco. Coisa que a gente tinha era o entrosamento, né? Porque a gente tinha bons jogadores aqui, que até hoje eu lamento ele não ter sido profissional, que é Rinaldo, era um zagueiro que a gente tinha. Ele participou com 16, 17 e 18 anos. Ele era titular da nossa equipe, com idade de juniores e campeonato aberto, né? A gente tinha Leonildo, um grande atleta. Franklin era aquele que, se eu mandasse ele fazer um gol contra, ele faria. Ele bem determinado, entendeu?
Era uma equipe bem disciplinada, bem coordenada, treinada, que a gente treinava, como eu te falei antes. E assim a gente, quando descia para Bezerros, era difícil a ser batido. E foi meu primeiro time a me jogar uma competição, foi o Internacional. Eu com 13 anos de idade, né, participei de um juvenil que era sub-18. Os caras tudo mais velho que eu com 13 anos de idade, mas eu jogava também, conseguia jogar com 13 anos de idade. E a gente foi campeão. Foi meu primeiro título com 13 anos de idade e para mim não consigo esquecer, né? Porque o primeiro sempre fica na memória, né? Na época de Guilherme, até o último ano que eu joguei, que foi com o Ricardo, eu aprendi bastante. Cresci muito, muito mesmo, em tudo. Pessoal, em termos de futebol, eu cresci bastante. Eu aprendi muita coisa com muita gente. Passou muita gente boa comigo. A gente ralava muito, muito mesmo. Com 16 anos eu joguei no primeiro quadro em 2002 em Bezerros, pelo Internacional. A gente foi campeão. Aí em 2003 formou o Sub-18. O Sub-18 ele falou muita gente aí que se perdeu. A gente foi campeão Sub-18 em 2003. Aí em 2004 a gente foi campeão de novo pelo aberto lá em Bezerros, no principal. E foi surgindo, fui batendo bola por aqui. Então até hoje eu bato bola na pelada da terça-feira. Quando o Internacional ia jogar em Bezerros era uma festa. Torcida lá, a turma de Bezerros dizia, ó, o Internacional vai jogar hoje é campo cheio. Que realmente era uma festa. O Internacional era um clube bem treinado e bem assessorado, né? Tinha muita gente que ajudava, então era muito bom. Se no passado os clubes amadores de Sairé fizeram história nas cidades vizinhas, hoje temos a oportunidade de escrever um novo capítulo aqui, em nossa cidade. O legado deixado pelos futebolistas de outrora tornou-se fonte de inspiração para o resgate da cultura esportiva. Mas o que está havendo hoje em Sairé está sendo uma coisa diferente do que era antes. Porque está havendo competições dentro do município, que antes não existia. A gente saía daqui para jogar competições fora, como lá na Liga de Bezerros. Aí hoje eu estou atuando como árbitro de futebol nas competições aqui no município de Sairé. Que aí teve copas regionais que não existia, hoje está existindo aqui, e também campeonatos municipais, com os atletas só do município. Quando eu assumi essa pasta, na verdade, parecia que Sairé tinha sido emancipada naquele momento, porque a gente não tinha nada na cidade. Eu não achei nenhuma gaveta lá na secretaria, nenhum projeto, não tinha nada, simplesmente nada relacionado ao esporte. Né? A gente não tinha um calendário esportivo, a gente não tinha nem um calendário no campeonato de futebol, o mais básico, porque um ano alguém realizava, outro ano era outra pessoa, era terceiros na verdade que tomava a frente para realizar, porque não tinha o incentivo do poder público, né? Sempre tinha aquela negativa, que é o que eu escutava, não pode, não tem recurso. E hoje a gente está mostrando que tem. Quando a gente quer, a gente tem a boa vontade de fazer, a gente batalha, a gente corre atrás e tem. E hoje o município tem um calendário esportivo. A gente tem diversos eventos esportivos já determinados, com data, seja ele no futsal, no futebol, no ciclismo, em corrida e, como eu falei, no incentivo há várias outras pessoas, vários outros atletas da cidade que participam individualmente de competições fora. Então, aconteceu e vem acontecendo, dia após dia, um crescimento muito grande. E a gente está conseguindo cada vez mais atrair as pessoas. E a minha visão sempre é conseguir trazer mais esse público jovem para dentro do esporte. Faltavam só 5 minutos para terminar o jogo. O esporte mudou a vida de muita gente em Sairé, tornando-se uma paixão e até parte da trajetória daqueles que vivem o futebol amador. O que foi ensinado calçando a chuteira e batendo na bola é levado para a vida toda. Futebol para mim é tudo. Eu tenho família que ama futebol, que me acompanha todos os dias, sabe que amo futebol. Se um dia eu não conseguir jogar futebol, tenho certeza que eu vou estar de dentro do futebol, porque
sem futebol é como se eu não tivesse outra inspiração. Eu não tenho outro hobby. Para mim, o futebol é tudo. Mesmo que seja amador hoje, mas eu não consigo ficar sem futebol. Ou assistindo, ou praticando, ou dando alguma orientação a alguns meninos mais novos que eu, né? Ou estão contando história, como a gente fala, a gente conta história. Mas futebol eu vivo todos os dias. É no trabalho, é em casa, é na praça com os amigos. Sempre que a gente não consegue ficar sem falar de futebol, né? E é muitas histórias, se a gente for contar, eu vou passar a noite aqui e não termino. O futebol para mim, ele é tudo na minha vida. Porque não é à toa não, que eu deixo a minha família em casa e saio pelo mundo aí com um bocado de menino que, quando eu saio, são meus. Entendeu? Muitas responsabilidades são tudo para mim, futebol é tudo. Até hoje eu não consigo me imaginar sem jogar futebol. Eu não consigo jogar mais futebol. Eu vou jogar futebol até quando Deus quiser. E quando Deus me der saúde nas minhas pernas, eu vou estar jogando futebol. Eu não me imagino um dia chegar sem jogar futebol. Eu não me imagino de jeito nenhum. Futebol para mim é tudo. Até na televisão assistir um jogo para mim é bom demais. Nascido e criado aqui, aprendi a gostar de futebol aqui, com tudo que eu já passei aqui. Para mim é muito, muito bom aqui. Sairé, o futebol de Sairé merecia mais. Hoje a gente tem, feito eu disse, esse estádio aqui hoje, um campo em perfeitas condições. E infelizmente hoje a gente não tem um time, deveria ter. Deveria ter um time muito bom. Mas quem sabe um dia, para mim esse futebol aqui em Sairé me ajudou muito em muitas coisas. E o esporte não é apenas uma paixão, mas uma ferramenta de inclusão e principalmente de qualidade de vida. A prática esportiva serve como instrumento de integração de pessoas e comunidades, incentiva a participação, combate as desigualdades sociais e raciais e outros benefícios. Eu acho que a melhor forma da gente mudar a nossa qualidade de vida em todos os sentidos é através do esporte, né? Seja ele esporte coletivo, individual, independente. Eu acho que quando a gente tira um pouquinho para a gente praticar o esporte, ou qualquer atividade física, eu acho que a gente ganha um dia a mais de vida, né? A gente melhora a nossa saúde, a gente melhora o nosso desempenho dia a dia, a gente melhora o nosso bem-estar. Tudo que a gente faz, né? Seja ele qual for o esporte, a gente vai estar promovendo saúde, né? Promovendo saúde pessoal e automaticamente crescimento pessoal também, porque a nossa mente trabalha melhor, o nosso corpo funciona melhor, a gente tem mais força de vontade. Os nossos veteranos deixam um recado para a juventude. Pratique esportes, seja ele que for, futebol, vôlei, futsal, qualquer que seja. Pratiquem futebol porque a parte do esporte é muito boa. Então você pratica alguma coisa, você vai esquecer isso que existe hoje, que acaba com a juventude, infelizmente, né? Que é o álcool e as drogas, mas pratiquem futebol porque alguma coisa de bom sairá, com certeza. O que eu passo para eles é que eles pratiquem, né? E se gostar, se dedique. E também não se envolva com droga, porque a droga é o fim de tudo, né? Quem tiver algum sonho, alguma vontade de ser profissional, ou até outro sonho, se afaste das drogas, porque eu tive vários amigos, né? Hoje eu não sou mais nenhum menino, estou com 34 anos, mas já fui criança e já tive muitas amizades que hoje muitos não estão aqui, outros estão presos, né? Então, se eu não tivesse uma família que me orientasse e vários amigos também que me ajudaram, podia ser que hoje eu não estivesse nem aqui hoje. Então, a droga eu já vi muita desgraça, então é um conselho que eu passo para os jovens, as crianças. Mesmo que não seja para futebol profissional, mas se afaste da droga, porque as drogas realmente acabam com tudo. O futebol amador de Sairé é uma herança de paixão e superação. Em meio a todas as dificuldades, saireenses escreveram um capítulo importante da nossa história.
Que estas narrativas inspirem as futuras gerações a acreditarem nos seus sonhos e a valorizarem o poder do esporte para transformar vidas. Do terrão ao gramado, da luta até a conquista, do passado almejando o futuro. Aqui, o futebol amador é mais do que um jogo. Neste lugar, colecionamos histórias que ultrapassam gerações. É gol e felicidade. Olha o Central Mossoró! Gol da Patativa! O país do futebol. É da Patativa! Central! Leandro Costa, camisa de número 11. Paulinho Mossoró fez o cruzamento da bola na linha. Leandro Costa no oportunismo. Lá dentro da área, cabeçada! Gol da Patativa! O país do futebol. É da Patativa!